Imagina só a fúria da natureza completamente desencadeada, a força bruta de uma parede de água se levantando no horizonte. Os tsunamis, essas ondas gigantescas, são uma demonstração impressionante do poder da natureza, mas também um lembrete sinistro da nossa própria fragilidade. Ao longo da história, a gente viu tragédias que ninguém poderia imaginar causadas por esses eventos. Cidades inteiras viraram pó, milhares de vidas perdidas, famílias separadas para sempre. Mas assim como a destruição marca a passagem de um tsunami, a gente também encontra histórias de gente que é forte, que sobreviveu e reconstruiu tudo. Nesse vídeo vamos explorar os 10 tsunamis mais devastadores já registrados, mergulhando nas histórias de perda e de superação. Se preparem para se emocionar com a força da natureza e a capacidade do ser humano de se levantar depois da tempestade. Nossa viagem começa em 1993, lá no Japão, um país que conhece bem a fúria dos oceanos. Um terremoto de magnitude 7,8, até que fraquinho para os padrões sísmicos, sacudiu o fundo do mar perto da ilha de Okushiri. Mal deu tempo dos moradores sentirem o tremor, e uma sequência de ondas gigantescas, algumas com mais de 30 metros de altura, pipocaram no horizonte. A pequena ilha de Okushiri, com suas paisagens verdes e comunidades de pesca, foi pega de surpresa. Em questão de minutos, a força da água invadiu a costa, levando casas, barcos, tudo que tinha pela frente. A velocidade do tsunami, que chegou na ilha minutos depois do terremoto, não deu tempo para quase ninguém. O resultado da tragédia, mais de 200 vidas perdidas, um número pequeno se a gente comparar com outros eventos da nossa lista, mas que marcou para sempre a comunidade. A catástrofe de Okushiri serviu como um alerta para a gente ter sistemas de alerta mais eficientes, até para tsunamis causados por terremotos menores. As imagens da destruição, com casas que viraram entulho e barcos jogados para dentro da ilha, chocaram o mundo. Mas mesmo com o caos, histórias de gente que sobreviveu e de união também apareceram, mostrando a força do ser humano diante da adversidade. Em 1998, as águas cristalinas do Oceano Pacífico, que banham Papua Nova Guiné, se transformaram num redemoinho de destruição. Um terremoto submarino poderoso de magnitude 7 rompeu a calmaria do mar e deu origem a um tsunami que marcaria para sempre a história da região. Na costa norte de Papua Nova Guiné, as comunidades viviam em paz com a natureza, sem saber que a fúria do oceano estava prestes a acordar. Do nada, ondas gigantescas, algumas com mais de 15 metros de altura, apareceram no horizonte, avançando sem dó para a costa. A força da água foi devastadora. Vilas inteiras que existiam há gerações foram apagadas do mapa em questão de minutos. Casas, escolas, igrejas, tudo engolido pela fúria do mar. A falta de um sistema de alerta na época piorou tudo, deixando as comunidades costeiras completamente vulneráveis à força da natureza. O número de vítimas foi devastador. Mais de 2.200 pessoas perderam suas vidas, deixando um vazio enorme em Papua Nova Guiné. A tragédia mostrou como a vida é frágil diante da força da natureza e a necessidade urgente de sistemas de alerta para proteger as comunidades costeiras. Nossa viagem no tempo vai agora para 1868, no Peru e Chile, palco de um dos tsunamis mais catastróficos da história. A cidade de Arica, um porto movimentado no norte do Chile, seria o centro da fúria da natureza em um evento que marcaria para sempre a história da região. Em um dia como outro qualquer, um terremoto colossal, com magnitude estimada em 8,5, sacudiu as profundezas do Oceano Pacífico. A fúria da Terra se espalhou pelas águas, criando um tsunami de proporções épicas. Ondas gigantescas, com alturas que ninguém nunca tinha visto, varreram o litoral do Pacífico Sul,
deixando um rastro de destruição por onde passavam. Arica, pertinho do epicentro do terremoto, foi atingida em cheio pela fúria do tsunami. Ondas monstruosas com mais de 10 metros de altura invadiram as ruas da cidade, engolindo casas, prédios, tudo. Navios que estavam tranquilos no Pacífico foram arremessados para dentro da cidade como se fossem brinquedos. O resultado da tragédia foi devastador. Mais de 25.000 pessoas morreram, vítimas da fúria da natureza. Cidades e vilarejos inteiros viraram ruínas, deixando cicatrizes na paisagem e na memória de quem sobreviveu. Em 2010, a ilha de Sumatra, na Indonésia, foi mais uma vez o palco de uma tragédia anunciada. Um terremoto submarino de magnitude 7,8, perto das ilhas Mentawai, causou um tsunami que varreu a costa oeste da ilha, deixando um rastro de destruição e morte. As comunidades costeiras de Sumatra, que ainda estavam se recuperando do tsunami terrível de 2004, foram pegas de surpresa pela fúria das águas. Ondas gigantescas com mais de 10 metros de altura invadiram o litoral, engolindo vilarejos inteiros e levando tudo pela frente. A força da natureza, implacável e imprevisível, mostrou sua força mais uma vez. A falta de um sistema de alerta decente e a geografia da região, com suas baías que aumentaram o impacto das ondas, contribuíram para o tamanho da tragédia. O tsunami de 2010 matou mais de 400 pessoas e deixou milhares desabrigadas, mostrando de novo a necessidade de investir em infraestrutura e prevenção de desastres. A comunidade internacional se uniu para ajudar as vítimas do tsunami. Comida, água, remédios e abrigo foram enviados para lá, numa demonstração emocionante de solidariedade. O tsunami de 2010, mesmo com toda a tragédia, serviu de alerta para a importância da prevenção. Nossa viagem no tempo vai agora para 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos. Uma data que seria marcada por um dos terremotos mais poderosos e devastadores da história, o Grande Terremoto de Lisboa. Portugal, no auge do seu poderio nos mares, seria o palco de uma tragédia que chocaria a Europa e mudaria para sempre a forma como a gente entende a fúria da natureza. Lisboa, a capital portuguesa, estava linda sob o sol de outono. A cidade, um centro comercial e cultural importante, fervilhava de vida, com suas ruas estreitas e prédios imponentes. Mas a beleza daquela manhã festiva seria logo coberta por um véu de terror. Às 9h40 da manhã, um terremoto colossal, com magnitude estimada entre 8,5 e 9, sacudiu a terra com uma violência absurda. Edifícios caíram como castelos de cartas. Fogo começou a aparecer por toda a cidade e o pânico tomou conta de todo mundo. O terremoto, que durou entre 6 a 10 minutos, deixou um rastro de destruição inacreditável. Mas a fúria da natureza não parou por aí. Minutos depois do tremor, o mar recuou de repente, mostrando o fundo do mar e os destroços de navios que tinham afundado. A multidão, em pânico, correu para qualquer lugar aberto, procurando abrigo nos cais e praças da cidade. Em 1º de abril de 1946, o Havaí, conhecido pelas suas praias lindas, paisagens vulcânicas e cultura rica, foi surpreendido por um inimigo silencioso e devastador, um tsunami vindo de um terremoto a milhares de quilômetros de distância. Era um dia tranquilo nas ilhas. O sol brilhava forte, as águas do Pacífico estavam cristalinas. Surfistas pegavam onda, famílias curtiam o dia na praia, tudo tranquilo. Ninguém imaginava que, lá no fundo do mar, uma força colossal se movia em direção ao Havaí. Às 7 da manhã, um terremoto de magnitude 7,8 sacudiu as Ilhas Aleutas, no Alasca, a mais de 3.500 quilômetros do Havaí. O tremor, mesmo de longe, gerou ondas gigantescas que cruzaram o Pacífico numa velocidade impressionante. As ondas, que chegaram a 14 metros de altura, destruíram Hilo, a maior cidade da ilha do Havaí, e outras cidades da costa. Edifícios viraram pó, pontes caíram e carros foram arrastados como se fossem de brinquedo. A força da água era tanta que levou casas inteiras para o mar, deixando um rastro de destruição por onde passou.
Em 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um dos terremotos mais poderosos da sua história, o Grande Terremoto do Leste do Japão. Esse terremoto causou um tsunami devastador que marcou para sempre a memória do país. Era uma tarde de sexta-feira normal no Japão. As crianças estavam na escola, os adultos trabalhando. Ninguém imaginava que, em questão de minutos, a fúria da natureza se abateria sobre o país. Às 2h46 da tarde, hora local, um terremoto colossal de magnitude 9.0 atingiu a costa nordeste do Japão. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a uns 130 quilômetros da costa de Honshu, a ilha principal do Japão. O tremor durou uns 6 minutos, que devem ter parecido uma eternidade. O terremoto sacudiu o país inteiro, derrubou prédios, abriu crateras no chão e causou incêndios. Em Tóquio, a capital que fica a centenas de quilômetros do epicentro, as pessoas sentiram tremores intensos e viram prédios balançando como se fossem árvores. No dia 22 de maio de 1960, o mundo viu a fúria da natureza quando um terremoto de magnitude 9.5, o mais forte já registrado, atingiu o Chile. Esse terremoto causou tsunamis devastadores que se espalharam pelo Oceano Pacífico. Era domingo, um dia de outono tranquilo no Chile, que contrastava com a fúria escondida nas profundezas da terra. Às 13h11 da tarde, hora local, o chão se abriu em um tremor violento que durou 10 longos minutos. O epicentro foi perto de Valdivia, no sul do Chile. Mas a força do terremoto foi sentida no país inteiro e até em outros países. Cidades e vilarejos inteiros viraram pó, montanhas desabaram e o chão virou lama em algumas áreas. O terremoto mudou o curso de rios, a paisagem chilena e causou uma destruição absurda. Mas o pior ainda estava por vir. Logo após o terremoto, o mar recuou de repente, mostrando o fundo do mar, um sinal assustador do que estava por vir. Em seguida, ondas gigantescas, algumas com mais de 25 metros de altura, surgiram no horizonte, avançando com uma fúria implacável sobre o Chile. Em 1883, a pequena ilha vulcânica de Krakatoa, que fica no Estreito de Sunda, entre Java e Sumatra, no que hoje é a Indonésia, foi palco de um dos eventos mais catastróficos da história, uma erupção vulcânica colossal que chocou o mundo. A fúria do Krakatoa começou meses antes da erupção, com tremores de terra e explosões pequenas que lançaram cinzas e fumaça no ar. A atividade vulcânica, cada vez mais intensa, era um sinal da catástrofe que estava por vir. No dia 27 de agosto de 1883, às 10h02 da manhã, hora local, o Krakatoa entrou em erupção com uma violência inimaginável. O barulho da explosão, um dos mais altos da história, foi ouvido a milhares de quilômetros de distância, em lugares como a Austrália. A explosão lançou uma coluna de fumaça e cinzas a mais de 80 quilômetros de altura, cobrindo o céu num raio de centenas de quilômetros. Fluxos piroclásticos, uma mistura mortal de gás quente, cinzas e rochas vulcânicas, desceram pelas encostas do vulcão a mais de 100 quilômetros por hora, destruindo tudo. No dia 26 de dezembro de 2004, o mundo viu a fúria devastadora da natureza quando um terremoto submarino de magnitude 9.1, o terceiro mais forte já registrado, causou uma série de tsunamis que atingiram vários países do Oceano Índico. Era um dia depois do Natal, o clima era de festa e expectativa para o Ano Novo. Nas cidades costeiras do Oceano Índico, turistas e moradores locais curtiam as praias, sem saber que a fúria do mar estava prestes a acordar. Às 7h58 da manhã, hora local, um terremoto colossal, perto da costa oeste de Sumatra, na Indonésia, sacudiu o planeta. O tremor, que durou uns 10 minutos, rompeu o fundo do mar ao longo de uma falha geológica de mais de 1.000 quilômetros, liberando uma energia equivalente a 23.000 bombas atômicas, como a de Hiroshima. A energia liberada pelo terremoto criou ondas gigantescas, algumas com mais de 30 metros de altura.
que atravessaram o Oceano Índico a mais de 800 quilômetros por hora. O tsunami implacável atingiu as costas de vários países, deixando um rastro de destruição e morte por onde passou. Nesse vídeo, a gente viajou no tempo e pelo mundo, vendo a força da natureza e como a vida humana é frágil perto dela. Os tsunamis, com sua fúria devastadora, marcaram a história, a geografia e a alma das pessoas que foram atingidas por essas tragédias. Mas, mesmo com a destruição e a perda, a gente também encontrou histórias de coragem, união e superação. A gente viu comunidades inteiras se ajudando para reconstruir suas vidas, ajuda humanitária chegando de todas as partes do mundo e a esperança renascendo nos momentos mais difíceis. Que as histórias que a gente viu hoje sirvam para lembrar da força da natureza e como é importante estarmos preparados para enfrentar os desafios que ela traz. Vamos aprender com o passado, honrar a memória de quem se foi e construir um futuro mais seguro para todos.